Você já ficou sentado à sua mesa por horas, lendo a mesma página repetidas vezes, sentindo-se produtivo, apenas para acordar na manhã seguinte e perceber que quase nada ficou? Você não é preguiçoso, você não é burro, mas o seu cérebro apagou o que você estudou. Agora vem a parte estranha. No Japão, muitos estudantes lembram permanentemente de mais de 2.000 caracteres kanji. Não para provas, para a vida. E ainda mais confuso, algumas pessoas se sentem mais lúcidas depois de 5 horas de sono do que depois de 8. Então, o que realmente está acontecendo aqui? E se o problema não for o quanto você estuda, mas como seus hábitos lutam contra o ritmo natural do seu cérebro? Aqui está uma verdade desconfortável que a maioria das pessoas nunca ouve. Seu cérebro foi projetado para esquecer. Esquecer não é um defeito, é um mecanismo de sobrevivência. Se o cérebro lembrasse tudo da mesma forma, ele se afogaria em detalhes inúteis. Por isso, ele guarda apenas o que parece relevante, repetido e bem cronometrado. É por isso que estudar por mais tempo muitas vezes piora as coisas. Quando você lê e relê informações de forma passiva, seu cérebro assume: já vi isso antes, nenhuma ação necessária, nada é fortalecido, nada é armazenado. A cultura de aprendizado japonesa segue um caminho muito diferente. Em vez de forçar o esforço, ela alinha os hábitos diários com a forma como o cérebro realmente funciona. Pela manhã, muitos estudantes saem para receber luz natural e fazer movimentos leves. Às vezes, apenas uma caminhada de 10 minutos. Pesquisas mencionadas por nosso concorrente mostram que só isso pode aumentar a recuperação da memória em cerca de 20%. Não por motivação, mas porque movimento e luz ativam os sistemas de alerta do cérebro. Antes de aprender algo novo, eles costumam revisar o que estudaram no dia anterior. Não relendo, mas tentando lembrar de memória. Eles comem até cerca de 80% de saciedade, mantendo a sinergia estável em vez de sofrer quedas bruscas, e dormem de acordo com os ciclos naturais, não apenas com o relógio. O resultado? Menos esforço, menos esgotamento. E uma memória que realmente permanece. Imagine 2 manhãs. Na primeira você acorda, pega o celular, rola a tela por 20 minutos, corre até a mesa e começa para estudar imediatamente. Seu corpo está acordado, mas seu cérebro ainda está meio adormecido. Na segunda, uma rotina que muitos estudantes japoneses seguem. Eles saem de casa logo após acordar. Nada de treino intenso, apenas luz natural e movimento leve. Caminhar, alongar, respirar. 10 minutos, só isso. Esse hábito simples importa mais do que a maioria das pessoas imagina. A luz da manhã envia ao cérebro uma mensagem crucial. É hora de ficar alerta. Ela eleva o cortisol. Não o hormônio do estresse ruim que você vê na internet, mas o hormônio que aguça o foco e a atenção nas primeiras horas do dia. Quando o cortisol sobe naturalmente pela manhã, a formação da memória se torna mais fácil. Acrescente movimento leve e algo poderoso acontece. O fluxo sanguíneo aumenta, a oxigenação melhora, a atividade neural se torna mais sincronizada. De acordo com pesquisas mencionadas por nosso concorrente, apenas 10 minutos de movimento leve podem melhorar a recordação em cerca de 20%. Agora vem a parte que a maioria das pessoas ignora. Depois desse curto movimento, os estudantes japoneses costumam revisar o conteúdo antigo antes de aprender algo novo. Não lendo anotações, mas fechando o livro e perguntando: o que eu lembro de ontem? Isso é recordação ativa. E diz ao cérebro: esta informação importa. Só depois disso, eles passam para o novo conteúdo. Até o espaço de estudo reflete esse ritmo. Uma rápida organização da mesa. Uma xícara de chá. Pequenos rituais que sinalizam transição. Não motivação, isso é estrutura. O resultado é sutil, mas poderoso. Eles não forçam o foco. Eles criam as condições para que o foco apareça naturalmente. Você não precisa de mais disciplina pela manhã. Você precisa de um ritmo que permita ao seu cérebro acordar antes de pedir que ele se lembre. A maioria das pessoas acredita que o aprendizado funciona assim. Ler, entender, lembrar, mas o seu cérebro não funciona dessa maneira. Quando você relê anotações ou destaca trechos do texto, seu cérebro permanece passivo. Ele parece familiar, então parece produtivo. Mas familiaridade não é memória. É por isso que você pode ler o mesmo parágrafo 3 vezes e ainda travar em uma prova. Os estudantes japoneses se apoiam em um princípio diferente: a recordação ativa. Em vez de perguntar, eu reconheço isso, eles perguntam, consigo tirar isso da minha cabeça sem olhar? Essa dificuldade, especialmente quando você erra, é o que fortalece a memória. Cada tentativa de lembrar cria conexões neurais mais fortes. Esquecer e depois recuperar novamente não é fracasso, é o processo. É aqui que entra a repetição espaçada. Em vez de decorar tudo de uma vez, a informação é revisitada em dias específicos. Dia 1, dia 2, dia 4, dia 7. Cada repetição acontece exatamente quando o cérebro está prestes a esquecer. Esse momento é crucial. Ele diz ao cérebro, isso continua voltando. Guarde. Compare isso com o estudo passivo, em que você lê tudo uma vez e segue em frente. O cérebro não tem motivo para salvar nada. Agora acrescente o Kaizen, a filosofia japonesa de melhorar apenas 1% todos os dias. Empresas japonesas como a Toyota não se tornaram referência mundial por meio de mudanças radicais. Tornaram-se imbatíveis por meio de pequenas melhorias diárias. Os estudantes aplicam a mesma ideia ao aprendizado. Uma nova palavra, um conceito lembrado, um erro corrigido, todos os dias.
Muitos também seguem um ritmo 40-10, 40 minutos de trabalho focado, 10 minutos de descanso, sem rolagem de tela, sem multitarefa, apenas permitindo que o cérebro se reinicie. E quando a motivação cai, eles seguem uma regra simples: nunca falhar 2 vezes. Falhar um dia é humano, falhar 2 dias é como os hábitos morrem. Aprender deixa de ser uma questão de força de vontade e passa a ser uma questão de sistemas. Você não precisa se sentir motivado para aparecer para algo pequeno. Quando o aprendizado é dividido em recordação, espaçamento e pequenas melhorias, a memória deixa de ser frágil e começa a se tornar permanente. Você provavelmente ouviu esse conselho a vida inteira. Durma 8 horas, então você dorme e ainda acorda cansado, pesado, sem foco. É aqui que surge outro paradoxo. O sono não é apenas sobre quanto tempo você dorme, é sobre quando você acorda. O cérebro passa pelo sono em ciclos de aproximadamente 90 minutos cada. Dentro desses ciclos existem diferentes estágios, incluindo o sono REM, onde acontecem o processamento emocional e a consolidação da memória. Se você acorda no meio de um estágio profundo ou REM, o cérebro se sente inacabado, como ser interrompido no meio de uma frase. É por isso que algumas pessoas se sentem mais lúcidas depois de 5 horas de sono do que depois de 8. Elas acordaram no final de um ciclo, não no meio de um. A cultura japonesa do sono presta muita atenção à recuperação, não à perfeição. Eles não glorificam a exaustão, mas também não forçam o sono apenas por causa dos números. Muitos estudantes focam na consistência, indo dormir e acordando em horários semelhantes, para que o corpo aprenda o seu ritmo. A alimentação também desempenha um papel importante. O princípio do Hara Hachibu, comer até cerca de 80% de saciedade, impede que o corpo entre em um estado pesado e lento. Quando a digestão fica sobrecarregada, a clareza mental cai. Quando é leve, a energia se mantém estável. Antes de dormir, muitos estudantes fazem uma última coisa, uma breve revisão. Não horas de estudo, apenas 10 minutos relembrando o que aprenderam naquele dia. Isso sinaliza ao cérebro: guarde isso. Durante o sono, o cérebro organiza e fortalece essas memórias. Eles também reduzem a luz artificial à noite. Celulares desligados, ambientes escuros. Não porque está na moda, mas porque a melatonina precisa de escuridão para subir. O sono, nesse sistema, não é descanso passivo. É a etapa final do aprendizado. Aqui está uma mudança que a maioria das pessoas nunca faz. Elas dizem: estou tentando estudar mais. Os estudantes japoneses pensam de forma diferente. O objetivo não é o esforço, é a identidade. Em vez de depender da motivação, eles constroem sistemas que reforçam quem acreditam ser. Não alguém que estuda quando está motivado, mas alguém que aprende de forma consistente. Essa mudança de identidade transforma tudo. Quando aprender se torna parte de quem você é, aparecer se torna natural. Você não negocia consigo mesmo, você segue o sistema. Um hábito poderoso reforça essa identidade: ensinar o que você aprende. Depois de estudar, muitos estudantes explicam o conceito em voz alta, escrevem um breve resumo ou compartilham com outra pessoa. Ensinar força clareza. Se você consegue explicar de forma simples, você entende. Se não consegue, a lacuna fica evidente e corrigível. Igualmente importante é o que acontece entre as sessões de estudo. A cultura japonesa de aprendizado respeita o silêncio e as pausas. Esses momentos não são desperdiçados, são quando o cérebro reorganiza as informações, formando conexões mais profundas, como raízes crescendo no subsolo antes de uma árvore aparecer. Aprender não é esforço constante, é um ritmo de foco, descanso, recordação e reflexão. Quando você passa a se ver como alguém que aprende em ritmo, não em caos, o progresso se torna mais silencioso, mas muito mais poderoso. Então, vamos dar um passo atrás e observar o padrão. Os estudantes japoneses não aprendem melhor porque são mais inteligentes. Eles aprendem melhor porque seus hábitos respeitam a forma como o cérebro realmente funciona. Eles acordam com luz e movimento suave, ativando o foco antes de estudar. Eles revisam o conteúdo antigo por meio da recordação, não da releitura. Eles melhoram apenas 1% por dia, em vez de perseguir motivação. Eles estudam em ciclos, descansam de propósito, comem até 80% de saciedade e dormem em ritmo, para que a memória tenha tempo de se consolidar. E com o tempo, deixam de dizer estou tentando aprender e passam a viver como Tontil, alguém que aprende bem. Você não precisa mudar tudo hoje. Amanhã de manhã, experimente apenas uma coisa. Faça uma caminhada de 10 minutos antes de estudar. Ou tente lembrar da lição de ontem antes de abrir algo novo. Pequenas mudanças, repetidas diariamente, remodelam seu cérebro em silêncio. Você não é ruim em aprender. Você apenas tem lutado contra o seu próprio ritmo.